Por que investir em ações que não pagam dividendos? Afinal, todos os investidores imaginam que os lucros que as empresas geram deveriam ser distribuídos aos seus acionistas. E caso isso não ocorra, a empresa não seria uma boa opção de investimentos. A pergunta de hoje é do Júlio. Professor, muito se fala sobre dividendos e sobre juros sobre capital próprio. A pergunta que faço é: qual é a vantagem de investir em ações que não pagam dividendos? Obrigado. Bem, essa é uma dúvida muito comum e, na realidade, até investidores mais experientes não entendem verdadeiramente as razões por trás da estratégia de não distribuir dividendos e quais seriam as vantagens dessas empresas. Vou aliar a teoria com um exemplo bem prático e que todos vocês irão entender, para poderem avaliar tomar uma decisão por esse tipo de empresa. Vejam essa imagem que aparece aqui ao lado. A empresa se financia com recursos próprios dos acionistas e com recursos de terceiros, empréstimos, fornecedores, enfim, o seu passivo. Com esses recursos, ela investe nos ativos, crédito a clientes, estoques, móveis, bens de capital e etc. Faz isso para gerar receitas que, se maiores que as despesas, vai gerar lucro. Esse lucro pode ser tanto distribuído aos acionistas como retido na empresa para novos projetos, já que os lucros são também fontes de recursos para novos investimentos. E aqui vamos entender a vantagem para o acionista que a empresa, ao invés de distribuir esses lucros para ele, retém os mesmos para fazer novos investimentos. Vejam agora esta outra figura que aparece aqui ao lado. A empresa com excesso de caixa pode tanto distribuir dividendos quanto fazer novos investimentos. Mas o valor final para o acionista é os dividendos que ela distribuiu e também o retorno dos projetos que a empresa implementou, pois a empresa crescendo, você como acionista também é beneficiado. Vamos entender melhor. Imagine que a empresa tem 100 milhões de lucro para distribuir, mas como ela tem novos projetos que visam o crescimento, ela decide distribuir 50 milhões e reter os outros 50 milhões para fazer esses investimentos nos novos projetos. Você, como acionista, vai investir a sua parte nos mercados financeiros. Logo, o custo de oportunidade da empresa será o retorno que seus acionistas encontram no mercado. Se o retorno esperado desses projetos forem maiores, fará sentido ela reter os lucros ao invés de distribuir aos acionistas. Geralmente, empresas com potencial de alto crescimento se encaixam nesses parâmetros. Por exemplo, empresas como Google e Amazon, que têm sempre novos projetos e faz sentido para o acionista que ela retenha os lucros. Lógico, desde que ela realmente apresente crescimento bem acima da média. Vou utilizar o exemplo de uma empresa que todos conhecemos, a Apple. A Apple pagou dividendos no período em que Steve Jobs, fundador da empresa, ficou afastado do comando da companhia, demitido pelo próprio conselho de administração da Apple. É uma história interessante e inspiradora e creio que muitos de vocês devem conhecê-la. Pois bem, ela pagou dividendos nesse período em que Jobs esteve afastado, até 1995, um ano antes de Steve Jobs voltar ao comando da empresa. Ele sempre foi a favor de acumular caixa para construir o futuro da companhia, que é exatamente o que falamos há pouco, acumular caixa para investir em novos projetos. A Apple só voltou a pagar dividendos 17 anos depois, somente em 2012, e em 2017 se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo. Ou seja, se a empresa não distribui dividendos porque gera retornos e crescimentos bem acima da média do mercado e acima do seu custo de capital, ela estará criando valor para o acionista. Nesses casos, é sim uma grande vantagem comprar ações de empresas que não distribuem dividendos. Não deixem de se inscrever também no meu canal e ativar as notificações para receber novos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.